Vamos lá então, moçada. Então, mais uma vez aí vamos fazer uma correção do simulado. Vamos tentar bater o alvo, né? As dúvidas de vocês, mas passando aí por cada questão, só comentando, né? Para que a gente possa então deixar um registro para quem de repente não pôde participar, pelo menos ele vai passar e falar, essa era a questão então eu estava errando nisso ou naquilo. Não resolver, mas pelo menos dar um direcionamento. Beleza, moçada? E quem puder colocar a câmera aí, eu agradeço, né? Não me deixem só, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Dúvidas? Dúvidas aí do simulado? Primeira questão aí do simulado, uma questão de interpretação de texto. Teve alguma dúvida aí, algum erro aí? Uma questão tranquila, né? Deixa eu compartilhar aqui para vocês, vamos ver se esse zoom vai me trair, né? Então é um texto bem tranquilo, né? Texto aí simples, mais pra gente poder iniciar essa nova fase aí do simulado, que é com a presença aí da interpretação do texto. Isso então vai ser o start pra gente fazer a nossa aula de interpretação de texto. Então já a gente vai fazer uma aula bem mais elaborada aí sobre interpretação de texto, dando uma analisada um pouco mais profunda. E a partir disso também, vocês vão ver que cada vez mais os textos vão aparecendo com dificuldades maiores. Tá? Então aqui foi mais pra gente poder ambientar o aluno que não está acostumado com interpretação de texto, ou mesmo aquele que está, para a gente também fazer essa diferenciação, né? Como foi o comentário aí, de que quando você tem interpretação de texto, a prova fica até mais tranquila. Mas tudo depende do texto também, né? Às vezes tem textos aí que são complicados. Bom, questão aqui bem simples, né? Então ele fala assim, ó, a redenção da gordura, último parágrafo, está associada à seguinte informação. Houve uma importante mudança nas recomendações sobre o consumo saudável de gordura. Então, se a gente for olhar isso, né, ele vem falando do que era a tal da gordura saturada, né, e do que não era, e que isso mudou, né, essa visão da gordura saturada aí mudou, né. Então, ele fala, o exemplo mais claro dessa mudança de normas é o da gordura saturada, tá vendo? Então, aqui ele já traz, ó, houve essa mudança, né. Então, é exatamente isso, quando ele fala que houve essa redenção da gordura, porque ela sempre foi taxada como a vilã, né. Então, a gordura saturada é a vilã, você pode comer outras gorduras, mas a saturada é a vilã, então... houve essa mudança, o texto ele deixa isso bem claro, então a alternativa correta, B de bola, né? Houve uma importante mudança nas recomendações sobre o consumo saudável de gordura. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo acertou essa? Alguém errou ou não? Beleza, vamos para a próxima então, só para a gente não perder tempo. Questão, deixa eu pular isso aqui, questão de número 2, dúvida na questão de número 2? Questão de número 2 também vinculada ao texto aí, né? Uma questão simples também. Ele traz uma tabelinha ali pra gente, dizendo quem faz parte aí da gordura saturada e quem faz parte da gordura insaturada, né? O grupo A que ele colocou ali, ó, carne vermelha, manteiga, chocolate. E na letra B ele colocou óleo de canola, azeite de oliva e peixe. Aí ele fala, a partir das informações acima e das informações que se encontram no texto, pode-se afirmar que... Alguém errou essa? Pois não, Giovana. Não saiu a sua voz, mas eu vi que você quis falar. Eu falei que não errei essa não. Ah, tá. Beleza, então. O gabarito aqui foi C, né? Alimentos como o peixe, que eram considerados protetores das artérias cardíacas, nem sempre são tão mocinhos. Ou seja, pressupõe-se que haja também restrições para o consumo desse tipo de alimento. Okay? Então isso está bem claro lá no texto também. Né? Se voltar lá no texto, a gente vai ver isso lá no parágrafo que ele fala exatamente sobre esse assunto. Então aqui, uma questão também bem simples, né? Questão de número 3. Alguém errou a 3 aí? Também uma de interpretação de texto. Qual dos trechos abaixo, presentes no texto, contém ideia de finalidade, né? E aí, então, letra D, né? Com o objetivo de orientar sobre as novas recomendações. Aqui a gente abre um precedente para a moçada. Emprego de preposição, por exemplo. Emprego de orações com esses valores de finalidade, de modo, tá bom? Então, é sobre isso que ele vai falar. Ele vai pegar um fragmento lá do texto. O que você tinha que fazer para resolver essa questão? Você tinha que pegar esse fragmento que ele está chamando aqui, ir lá no texto e verificar a ideia de finalidade. Ou seja, isso foi feito para quê? Você vai fazer essa simples pergunta. Isto foi feito para quê? Aí a resposta, para ou com o objetivo de orientar. Tá vendo? Então ele foi feito para orientar, a fim de que se orientasse, tá vendo? Então isso vai trazer pra gente a ideia de finalidade. Quando você pega a letra A ali, por exemplo, agora o limite foi estendido para 10%, então isso indica uma temporalidade para você ou um resultado, né? Você pode dizer que isso indica para você uma consequência baseado nessa temporalidade, mas não que isso seja uma finalidade. A palavra conforme já traz pra gente conformidade, não traz finalidade. Ao afirmar que a gordura saturada não é assim tão vilã. Então, quando se afirma, tá vendo?
Então isso pode ser tido como um ente temporal, tá? E não final. E a letra E, estabeleceram-se 2 dos principais, aí não tem valor aí para nós também de finalidade. Correto aí o gabarito delta, tá bom? Questão 4, alguma dúvida? Alguém errou a questão número 4 do texto? Beleza? Tá todo mundo me ouvindo aí, todo mundo participante aí, moçada. Eu só vejo a Giovana que deixou a câmera aberta aqui, e o resto eu não ouço mais ninguém. Vocês estão me abandonando, né? Mas beleza, tudo bem, né? Tudo bem. Então me respondam aí, por favor. Todo mundo tá entendendo, todo mundo tá acompanhando aí. Já tem gente dormindo, eu tô te ouvindo, já te respondo já, mano. Tô te ouvindo, Matheus. Mas vamos lá, o que você errou nessa 4 aí, Matheus? Qual é a sua dúvida na 4 aí? Porque ele fala assim, ó, assinale a alternativa que traz uma informação incorreta. Não, eu tinha marcado a letra C. A expressão dessa mudança faz referência à reviravolta citada na frase anterior. Ué, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no texto e ver onde está essa frase. Vamos lá? Então vamos lá. Estando lá no texto, ó, aqui no texto a gente vai ter então aqui, ó, vamos lá, dessa mudança, né? Que ele fala, cadê? Poucas questões de medicina, desde surgiram, saudável, saturada, conceitos, tá, propõe uma mudança na orientação da gordura, com base nessa descoberta, recomendações do saudável. O exemplo mais claro, ó, tá vendo? Ó? O exemplo mais claro dessa mudança de normas é a gordura saturada. Então vamos lá, ele tá dizendo que houve uma mudança. Ela era considerada, vamos dizer, uma vilã, não que gordura seja saudável à torta e à direita, não, mas ela era considerada a vilã, e aí ele fala, ó, a partir dessa mudança. Que mudança ele está falando, Matheus? Qual é essa mudança? Tô procurando aqui. Preste atenção, quando você usa esse pronome demonstrativo, essa significa de algo que você falou anteriormente. Sim. Então ele está falando referente ao parágrafo anterior. E o parágrafo anterior é tudo isso aí. Vamos ler, ó. Poucas questões na medicina foram unanimidade por tanto tempo quanto o impacto das gorduras dos alimentos sobre a saúde. Então ele já traz a tese principal. A tese principal é falar que a gordura sempre foi considerada vilã, tá vendo? Então não é uma parte, tipo, o que eu tava pegando dessa, referente a uma parte do texto anterior. Não, ele fala, quando ele fala dessa mudança, ele tá falando da mudança, tá vendo? A mudança. Mas qual mudança? Essa mudança de conceito que foi tratado no parágrafo anterior. E aí ele vem, ó, desde a década de 50, quando surgiram os estudos iniciais avaliando a função do nutriente no organismo, estabeleceram-se 2 principais dogmas na ciência da nutrição. O primeiro deles é que a gordura saturada faz mal ao coração. Em contrapartida, o outro preceito ensina que a gordura insaturada protege as artérias cardíacas. Então ele vem com essa dualidade, essa dicotomia. Uma não é boa e a outra é boa. Uma protege as artérias, a que é boa, insaturada, e a outra não. Só que ele fala, uma dieta saudável, portanto, seria aquela com menos quantidade possível de gordura saturada e porções generosas de insaturadas. Aí agora vem, ó, esses conceitos, no entanto, começam a ser revistos. Pronto, aqui ele já está falando para você que aqui eu estou dando uma contrapartida agora, estou dando uma oposição do pensamento original. O pensamento original qual era? A gordura saturada prejudica e a insaturada beneficia. Ajuda. Isso, exatamente. Então aí agora esse aí foi a mudança. E aí o que ele fala? Dessa mudança, tá vendo? Ó? O exemplo mais claro dessa mudança, e aí vamos lá para a alternativa. Voltemos lá na questão de número 4. Aí na questão do número 4 ele fala assim, ó. Ele quer que traga uma informação incorreta. Na letra C ele fala, a expressão dessa mudança faz referência à reviravolta citada na frase anterior. Exatamente. Essa reviravolta de que o que era de valor aí prejudicial passa a não ser tão assim. E aquilo que era o considerado bonzinho já não é tão mais considerado assim. Entendeu? Pô, professor, mas tipo, na frase anterior não seria a frase antiga? A frase antiga não, a frase que veio antes dela? Tá bom, e qual é a frase que vem antes dela? Com base nas descobertas, as recomendações sobre o consumo saudável de gordura. Não, pode até ser. E aí, com base nisso, é todo o parágrafo anterior, é todo o conceito anterior, entendeu? Então, se você está levando em consideração que essa é a frase que ele faz referência, é isso mesmo. Com base no que foi dito anteriormente, tá vendo? Com base no que foi dito anteriormente. Porque quando ele joga para essa frase anterior, ele faz menção, ele faz a retomada, que é o que vocês fazem na redação, né? Fazer a retomada do parágrafo anterior para dar progressão ao próximo. É o que ele está fazendo. Ele está fazendo a retomada
do parágrafo anterior, por meio dessa frase, dizendo que agora não é bem assim, que houve uma mudança. Entendeu? E aí, então, essa letra C aí tá correta, não está errada, não. Tá. Beleza? E aí, a letra A, absurda, né? A conjunção, no entanto, apresenta uma conclusão para o que se disse antes. Primeiro que isso aí é controversa, né? Isso é uma contraposição. Isso não é uma conclusão. Então já começa por aí, ok? Então, letra A realmente está errada. E não precisava nem conhecer conjunção aí, hein? Eu sei que tem aluno de plantão. Não, professor, a gente não estudou conjunção ainda. Como é que cai? Não. Eu não preciso... primeiro que eu tô te falando, ó. Eu tô dizendo que isso mas você consegue ir lá no texto e dar entendimento de que isso é contrapartida e não uma conclusão. É isso que eu quero que vocês entendam. Ok? A conjunção, quando você a conhece, ela só facilita o meio de campo. Mas a ideia principal, você tinha que voltar lá no texto e ver que isso não é uma conclusão. Isso, na verdade, é uma oposição, contrapartida. Tudo bem? Show de bola? Então, questão número 4 aí, finalizando as questões do texto. Vamos para a questão de número 5, então. Alguma dúvida na questão de número 5? Vocês estão vendo bem aí? Ou tá pequeno? Tô vendo a Giovana fazendo um esforço para ver aí. Pelo celular, então ele tá... Ah, bendito celular, né? Bendito celular. Mas tá bom, vamos lá. Infelizmente eu não tenho mais como aumentar mais isso aqui, tá? Infelizmente. Mas vamos lá. E aí? Alguma dúvida na questão de número 5? Relacione as colunas quanto às regras de acentuação gráfica, sabendo que haverá repetição de números. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Se por acaso alguma prova aí não apareceu essa questão, é porque eu suprimi, tá bom? E aí eu pego a prova do CN porque ela tem o maior número de questões. E aí algumas questões eu suprimo para as outras turmas, tá? E isso também vai acabar, tá? A partir do próximo simulado, cada turma terá uma prova diferenciada, tá? Não será mais essa sequência aqui que a gente vem fazendo. Embora isso aqui também não faz diferença nenhuma, né? Aquilo que eu falei para vocês, eu ainda... Você pode ver que às vezes o aluno fala assim, mas o gabarito tá errado. Não, eu altero o gabarito e altero a ordem das questões também, tá? Porque a gente sabe que às vezes tem aluno que é malandrinho, né? É amiguinho do outro, aí quer passar, né? Então, a gente vai fazendo essas artimanhas aí para que não haja isso, embora eu acho que se fizer isso para mim é muito ruim, mas vamos lá. Moçada, aqui bem tranquilo, né? Aqui o gabarito foi B, né? Então, a primeira proposição, a palavra íris. Por que ela é uma paroxítona? Porque ela é uma paroxítona que termina por I, é isso? Tudo bem? Íris, ó. Acentua-se paroxítona terminada em I ou U seguidos ou não de S. Perfeito. Íris, né? Ok? É igual lápis, né? É igual lápis, íris. Então, paroxítona terminada por IS. Saída, S é o hiato, né? Acentuação do hiato. Comprariamos. Isso é uma proparoxítona. Então, ela tem que ser uma proparoxítona. Tem que ser aí a número 3, né? Vendê-lo. Aí é aquela situação de oxítona terminada em E, mas com a proposição de que isso é uma forma verbal, né? E aí ele perde o R, o O vai virar lo, mas aí você olha para a forma verbal e verifica se ela merece ou não acento. A palavra bônus é outra paroxítona terminada por o S aí no caso, igual vírus, por exemplo, bônus. E viúvo, outro hiato, né? Outro hiato e bisavôs, oxítona terminada em O. Então essa aqui é, né, não zerar na prova, né? Alguém errou essa? Não, né? Então tá bom. Show de bola. Mas vamos lá, moçada. Questão de número 6. Alguém errou a 6? Alguma dúvida na 6 aí? Eu tenho dúvida, eu errei. Vamos lá, quem errou? Davi, do CN. Vai, manda lá, Davi. O que você errou aí? Tipo assim, eu fiquei em dúvida da letra D e da letra E. Só que pra mim, eu não entendi o porquê que a letra E, ela, no caso, ela tá certa, né? Porque ele pede o correto. Exatamente, porque sem terra não tem plural, né? Mas não seria um sub... Por que não? Ué, é só você olhar a regra. Essas palavras sem terra, lembra do... inclusive dei exemplo em sala, né? Falando dos sem terra, dos sem teto. Isso aí, na verdade, está sendo uma palavra substantivada, né? Porque você tem a ideia de qualificador, isso aí. Que sem terra, originalmente, ele é o quê? Ele é um adjetivo, né? Só que nesse caso, esses sem terra, sem teto... são daqueles plurais especiais que são invariáveis. Esses aí são invariáveis. Bom? Não lembrei disso aí não, professor. Eu sei. Eu sei. Na letra D aí, pra mim, por que é correto isso? Porque a palavra é sarau. A palavra é sarau. O que é um sarau? Não sei. Aí é que tá. Sarau é um evento voltado aí pra... é evento tipo musical, entendeu? É um evento cultural
Isso é sarau. E aí, se o plural tá sendo sarais, tá errado por quê? Porque sarau é escrito com U, não com L. Entendeu? A palavra sarau, ela é ditongo. Não é sarau, não é L no final. Sarau é com U no final. E isso então é um ditongo, né? E como é que você faz o plural com ditongo? Basta acrescentar S. Então aí deveria ser saraus e não sarais. Entendeu? Porque eu pensei que era com L, por isso que eu devo ter errado. Ah, mas você lembra que eu falei Você falou do cara lá do do troféu? sul. Lembra do troféu? É? Falou. É a mesma coisa, moçada. Quando a gente não conhece a palavra, a gente vai pelo som, é ou não é? E aí o som do L, às vezes a gente confunde o som do L com o U, né? E aí, como você não conhece essa palavra, agora você conhece, então, né, consinto a quem não conhecia anotar, ir lá no dicionário e procurar, beleza? Assim como relembrar aí o uso do sem terra, que é invariável. E aí é que eu falo, né, moçada? Quando a palavra ela foge um pouco à regra que a gente está acostumado, aí fica complicado, né? Porque provavelmente quem pensou que isso iria ao plural teria colocado o segundo elemento no plural, porque o primeiro é uma preposição, né? Então ficaria sem terras, né? Só que essa estrutura ela é invariável. Sem terra, sem teto, tá bom? Beleza, professor, obrigado. Beleza, show de bola? Mais alguém? Mais alguma? Tranquilo? Então aqui o gabarito correto aí, delta, né? Os demais aí estão corretos, ok? Plural de capelão, capelães. Guarda-sol, guarda-sóis. Por que guarda-sóis? É um objeto, né? Se é um objeto, o primeiro é verbo. E se o primeiro é verbo, varia só o segundo. Obras-primas, esse é o plural de obra-prima, né? Onde eu tenho substantivo mais adjetivo, variam os dois. O caso aí, comentamos já do sarau, que é com U, então tá errado isso aí. E o sem terra, que é invariável. Beleza? Vamos para a próxima aí, ó. Questão de número 7. Dúvida na questão de número 7? A oração: a Aurélia surgiu linda e radiante no baile da corte. Podemos afirmar que... É aquilo que eu falei para vocês, moçada. Vamos estudar aí a parte, pelo menos, dos termos essenciais, porque vai cair na tua prova. Deixei o recado bem dado, né? E aqui eu tô te pedindo para você classificar aí alguns detalhes. Então, por exemplo, o predicado é verbo nominal. Isso tá certo ou isso tá errado? Professor, fiquei em dúvida nisso aí. Eu pensei que fosse só o predicado nominal. Não, predicado nominal não. Não tem como, né? Olha o verbo surgir ali, né? Pô, é que eu... Tá, então é tipo, verbo nominal seria por conta da ação dela chegar. Isso. Aqui, ó, se a gente for analisar aqui, ó, eu tenho esse verbo aqui, ó, surgir. Tá vendo? Eu tenho o verbo surgir aqui, ó. Beleza? Esse verbo surgir, ele não é, ele é indicativo de ação. Fulana surgiu. Beleza? Fulana surgiu. Então, a Aurélia surgiu e era linda, tá vendo? E estava radiante, ó, surgiu e estava linda, surgiu e estava radiante, beleza? E aí, então, a gente consegue ver que eu tenho tanta ação, então esse surgiu que você tem aí, ó, eu vou dizer que isso aqui é um verbo intransitivo. Isso aqui é um verbo intransitivo. Se ele é um verbo intransitivo, você já tem o predicado verbal, tá vendo? Eu já tenho o predicado verbal. Só que agora, eu ainda tenho as características da Aurélia. Ela não só surgiu, ela surgiu linda. Ela sempre foi assim? Tá vendo? Ela sempre foi linda? Ela sempre foi radiante? Não. Porque eu estou dando essa atribuição após o verbo. Lembra que eu falei? Adjetivo após o verbo, caminho comum dele é ser predicativo. A não ser que ele fosse atrelado ao núcleo de um objeto, por exemplo, que você nem tem aqui porque o verbo é intransitivo. Então veja, quando eu pego aqui, ó, Aurélia, por exemplo, tá vendo? A Aurélia estava linda. Tá vendo? A Aurélia estava radiante. Se a oração fosse só essa, tá vendo? Se a Aurélia tivesse dessa forma, a Aurélia estava linda ou a Aurélia estava radiante, isso seria predicado nominal. Porque eu teria a presença do verbo de ligação, tá vendo? Teria a presença aqui do verbo de ligação. E aí sim, aqui eu tenho só predicativo e predicativo. Só que antes dela demonstrar-se linda e radiante, antes dela fazer isso, ela surgiu. Então o primeiro ato, a primeira ação que ela fez foi surgir. Então aqui, ó, você já tem o predicado verbal. E agora você tem tanto no linda quanto no radiante, você tem aqui dois núcleos do predicado nominal. E aí quando você soma os dois, o que é que dá isso? Um predicado verbo nominal. Tudo bem?
Eu entendi, professor. Não sabia dessa aí não do... se é intransitivo, já vai ser o predicado verbal. Pelo Já. menos, né? Tá, Obrigado. já. A gente costuma dizer, lembra quando eu dei essa aula? É que assim, essa aula ainda não foi conclusa, né, em sua totalidade, mas você não é aluno de primeira viagem, mas eu sempre falo assim, né? Quando você olha um verbo que indica ação, seja ele um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, um dos transitivos, a frase é: eu já tenho predicado verbal. Eu já tenho predicado verbal. O que é que falta então? Falta decidir se eu ainda tenho mais alguma coisa. Ou seja, se existem ali também núcleos do predicado que nominal, que é o caso aí dos dois adjetivos que vieram aí após o verbo. Tudo bem? Eu entendi então, professor. O verbo transitivo e verbo intransitivo eu já vou ter então o predicado verbal. Exatamente. Show. Obrigado, professor. Beleza? Show de bola? Mais alguma dúvida aqui nessa questão para alguém? Podemos ir para a próxima? Vamos lá, moçada. Questão de número 8. Dúvida na questão de número 8 aí? Eu errei também, professor. Errou essa daí também? Eu marquei acho que 1 e 2. Também errei essa, professor. Certo. Vamos lá, Essa aí eu então. não entendi o erro da 1. Vamos lá, então. Vamos tentar identificá-los juntos aí. Então ele fala assim, ó. Considere os pronomes das frases. Senhor ministro. Beleza? Senhor ministro. O erro Pode falar. Falhou o teu áudio, Giovana. Repete, por favor. O erro da dissertativa 1 eu também não entendi. Ah, tá. Vamos lá. Então ele fala assim, ó. O gabarito aí foi alfa, né? Aqui ele está dizendo que de todas essas frases, só a 2 é a correta? É isso? Considere os pronomes das frases. Senhor ministro, gostaria de vos colocar uma pergunta. Sua excelência acredita realmente que Vossa Majestade, a rainha, aceitará as denúncias? Então vamos lá, moçada. Por que essa alternativa aí não está boa? Quem me ajuda aí? Vamos ver. Ninguém fala nada, né? Vamos ver. Quem me ajuda aí? Quem acertou? Quem acertou essa questão aí? Por que a 1 está errada? Eita, silêncio rádio? Hã? Silêncio rádio aí? O que houve? Professor. Hã? E aí? Eu acho que é aquele... Brabões, cadê os Brabões? Ah, não, a gente acertou tudo, meu. Beleza, então por que a primeira tá errada? Vai lá, pô. E aí? Manda aí. Vai lá, Lucas, né? Vai, Professor, Lucas. aquele ali não deveria ser Vossa Excelência? Não deveria ser um... Então, vamos lá. Aí a gente vai cair na situação daquilo que eu falei pra vocês. Moçada, a gente não tá estudando pronomes. A gente começou estudando pronomes, não começou? E aí eu passei pra vocês os 2 primeiros pronomes que foram pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Faltou falar sobre quem? Sobre pronome de tratamento. Aí, tá aí, ó. Pronome de tratamento tá aí, ó. Primeiro ele fala assim, ó. Senhor ministro. Ó senhor ministro. Tá vendo essa ideia do senhor ministro? Esse cara funciona pra você como vocativo, tá vendo? Aí ele fala assim, ó. Gostaria de vos colocar uma pergunta. O que ele tá querendo dizer assim, ó? Gostaria de colocar a vós, senhor ministro. Tá vendo? Então, a gente já pega essa ideia do que o vocativo senhor ministro aí, ele tá falando sobre o ministro. O ministro, e ele tá falando diretamente com o ministro, tá vendo? Ele tá falando diretamente com o ministro. Se ele tá falando diretamente com o ministro, aí ele fala, sua excelência acredita? Eu não posso usar sua, tá vendo? Quando você fala diretamente com a autoridade, tem que ser vossa sempre. Quando você fala dela, tá vendo? Quando você fala da autoridade, ou seja, a autoridade não está presente, é aí que você pode usar o sua. Então ali a frase está invertida. Ó. Como é que ficaria correto ali? Senhor ministro, gostaria de vos colocar uma pergunta. Vossa Excelência acredita realmente que Sua Majestade, tá vendo? Porque a Majestade não está presente. Tá vendo? Que Sua Majestade, a rainha, aceitará as denúncias? Então ele inverteu a bola aqui. O ministro está presente e para ele tem que ser dado o tratamento de Vossa Excelência e a rainha não está presente. A ela tem que ser dado o tratamento de Sua Majestade, porque ela não está presente. Então essa inversão do pronome de tratamento tem que ser conhecida. Deu para entender agora o erro da 1? A regra, professor. Pensava que estava correto isso aí. Não, totalmente errado. Beleza? Mas é aquilo que eu falo, moçada. Pronome de tratamento parece ser um negócio simples e é. Mas se você não lembrar como ele funciona, traz problema, hein? Tá bom? Então a primeira a gente já viu que tá errada. A segunda tem que estar certa, que é o gabarito, né? Então, devo alertar-te que, devido à falta de confiança entre mim e ti... Opa, então veja, eu estou falando com alguém, tá vendo? Eu estou falando com alguém. Eu, primeira pessoa, olha aqui, ó, representado aqui pelo nosso queridão aqui, ó. O pronome é minha aqui, ó.
Então, isso aqui, referente a mim, ó. Eu estou falando com uma segunda pessoa, tá vendo? Como eu estou falando com uma segunda pessoa, então, aqui está a minha segunda pessoa e o pronome ter usado corretamente. Então, ó, eu devo alertar você, tá vendo? Só que eu não usei o pronome de tratamento você, eu usei tu. Eu devo alertar tu. Só que lembra que eu falei? Eu não posso usar pronome pessoal do caso reto para representar objeto. Então eu vou usar o correspondente oblíquo, que é o T. Pronome oblíquo átono de segunda pessoa. Aqui tá tudo perfeito. Segunda pessoa referente de segunda pessoa, primeira pessoa referente de primeira pessoa. Tá perfeito isso aqui. Tivemos muitas falhas no ensino, na peça teatral. Então a B de bola, a número 2 aí tá perfeita e a primeira tá errada. Aí a terceira, pediram para mim marcar. Opa, filho. Mim não marca nada. Mim é sujeito do verbo marcar. Então pediram para eu marcar a data da viagem ao México, né? Então pediram para eu marcar a data da viagem ao México. Mas antes quero encontrar os amigos para combinar os detalhes. Então o erro aqui está lá no uso do pronome. Não pode ser aquele mim, porque ele funciona como sujeito do verbo marcar. E eu falei para vocês em sala, moçada, pronome oblíquo átono até pode funcionar como sujeito, mas tem um caso específico. O normal é não funcionar. Pronome oblíquo tônico, jamais. Então mim é um pronome oblíquo tônico, tá vendo? Ele não pode funcionar como sujeito, no nosso caso ali, do verbo no infinitivo marcar. Por isso que neste caso, totalmente correto trocar o mim por eu. E aí, então, ficou o gabarito correto aí, letra A. Somente a número 2 está correta. Tudo bem? Questão de número 9, dúvida? Não, professor. Beleza? A ausência do acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Em qual das alternativas uma palavra que, se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo? E aí, então, ficamos aí com gabarito bravo, né? Ok? Qual é a palavra aí? Qual é a palavra aí? Como assim? Qual é a palavra que, se você deixar de usar o acento, ela vai se tornar um verbo? Secretária? Isso, qual verbo? Secretariar? Isso, eu secretario, tu secretarias e ele secretaria, ele ou ela secretaria, exatamente, ok? Então esse camaradinho aqui, ó, ele, se você tirar o acento, ele vai se tornar para você aqui um verbo, ok? Que verbo que ele vai ser? O secretariar. Secretariar, beleza? E aí vai ficar lá, né? Eu secretaria. Fala? Eu nem me lembrava, só que eu acho que você falou disso alguma vez na aula e, pô, acho que eu lembrei de você falando assim, secretariar. Acho que... Tu secretarias e ele ou ela secretaria. E é isso aqui, ó. Quando você tira o acento. Ah, professor, mas secretaria também é o lugar onde fica a secretária. Concordo. Ele também pode ser um substantivo. Tá vendo? Então, o legal dessa palavra é que sem o acento ela pode continuar sendo um substantivo, mas ela pode ser também formadora do verbo secretariar. Os demais aí não tem como. Frequenciar, descenciar, cienciar, ignoranciar. Esses caras aí, outros também não servem aí. Mas esses que eu já falei não funcionam como verbos. Tá vendo? Então, ficou nítido aí essas palavras que a única que poderia fazer isso é o verbo secretariar. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então, moçada. Questão de número 10 aqui agora. Dúvida na questão de número 10? Tranquilo aí a questão de número 10? Analise o E certo abaixo e assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Em astronomia, quando as órbitas de duas estrelas se entrecruzam por causa da interação gravitacional, tem-se um sistema binário. E aí? A oração principal é constituída por sujeito simples. E aí, certo ou errado isso aí? É a oração principal aí. Quando as órbitas de duas estrelas se entrecruzam. Jamais. Não? Jamais. Se eu falo que a oração principal é constituída por um sistema, por um sujeito simples, a oração principal não tem conjunção, né? Tá. Isso aqui é uma conjunção. Temporal. Né? Então, você analisou errado, mesmo tendo acertado a questão. Beleza. E aí está o X da questão, moçada. É por isso que a gente está aqui, ó,
Eu tô vendo aqui, ó, 19 alunos em sala. Todo mundo acertou essa questão? Alguém teve dúvida? Sejam sinceros. Eu tive. Professor, eu não achei o sujeito simples. Então, moçada, é isso aí. A oração principal. Também. Então, moçada, é isso aí, ó. Tem que perguntar, pô, não adianta, entendeu? A gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui no domingão à tarde. Poderíamos estar fazendo outra coisa, mas nós estamos aqui e é pra estudar, pô, é pra perguntar. Agora é o momento da dúvida. Moçada, aqui está a sua oração principal. Essa é a sua oração principal. Tem-se um sistema. Tá vendo? Tem-se um sistema. E aí você tem verbo transitivo direto, VTD, mais C. VTD mais C é voz passiva. Onde voz passiva sempre possuirá sujeito. Sujeito é um sistema. Tá vendo? Núcleo desse sujeito, sistema. Então, sujeito simples. Aí, ó. A oração principal é constituída por um sujeito simples, verdadeiro. Beleza? Depois vem, ó. Há 3 elementos que exercem função sintática adverbial. Sim. Primeiro elemento, em astronomia. Aqui, ó. Quando as órbitas das 2 estrelas se entrecruzam. Segunda, toda essa oração, ó. Quando as órbitas de 2 estrelas se entrecruzam. E qual a razão? Qual o motivo? Por causa da interação gravitacional. Aqui está a terceira, indicando causa para você. Tá vendo? E eu nem preciso entender que isso aqui é oração. Tá vendo? Em astronomia. Então, onde? Em astronomia. Tá vendo? É um momento. Você pode pensar isso, que é um momento ou um lugar. O lugar é complicado aqui, né? Que em astronomia é uma matéria, né? É um assunto. Ok? Então pode ser essa ideia do assunto. Mas isso é adverbial. Mas isso acontece em que momento? Em que momento acontece isso? Quando as órbitas das 2 estrelas se entrecruzam, tá vendo? Então isso é um ente temporal. Isso tem valor de advérbio de tempo. E qual o motivo? Qual a razão? Qual a causa para isso? Por causa da interação gravitacional. Tá vendo? Então esse por causa da... Ó, vou colocar aqui, ó. Aqui eu separei uma. Aqui eu estou separando a outra. E aqui é a primeira. Então a primeira me dá a ideia de assunto. Onde, né? Ou lugar, se você quiser achar como um lugar, né? Essa ideia, mas ok, é um advérbio. A segunda da ideia de tempo e a terceira lá da ideia de causa. Tá vendo? Então eu tenho 3 entes adverbiais. É isso aí. Tá correto isso aí também. 3 entes adverbiais. Isso tá bom. Depois, o verbo entrecruzar é formado pelo processo de formação vocabular para síntese. E aí? Ninguém ficou em dúvida nessa aí, não? Justa posição? Justa posição? Mas por que justa posição? Eu sabia que não era para síntese porque não tem um... Pô, não tô vendo radical, prefixo e sufixo, mas eu pensei que fosse uma justa posição. Mas quem seria o radical? Porque não tem perda, né, professor? Então, mas justa... Veja, se a ideia for de justa posição, que ele tá falando, justa posição realmente não tem perda, tá? Entendeu, Lívia? Ele tá chamando entrecruzar, tá vendo? Entrecruzar, ele tá chamando de justa posição, tá vendo? Entrecruzar. Aí eu pergunto a vocês, a palavra, o verbo... Porque aqui, entrecruzar, ele não é para síntese, ele é prefixal. Não é para síntese, é prefixal. Porque existe o verbo cruzar, pô. Cruzar já é verbo. E entre é prefixo. Não é radical. Certo, Davi? Isso não é uma palavra composta. Lembre-se, moçada. Se liga numa coisa, ó. Muitos dos prefixos são originários de preposições. Bota isso na cabeça. Muitos dos prefixos são originários de preposições que viraram... da preposição, você transformou isso em um afixo. Então, a palavra entrecruzar, ela é prefixal. Não é composta. E não é para síntese, porque se eu tirar o prefixo, a palavra que sobrou existe, pô. Então, não pode ser para síntese. Isso não é o conceito de para síntese. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Show? Então, aqui está errado. Não é falso essa. As 2 ocorrências do ser, né, esse pronome Czinho aqui, ó, classificam-se morfologicamente como pronome pessoal oblíquo. Isso estaria errado já, né? Que eu acabei de falar para vocês que se um sistema é o sujeito, é porque esse C aqui, ó, ele é pronome passivador. Ele está dizendo que os 2 são pronomes oblíquos. Está errado isso aqui. Tá bom? Pronome passivador não é pronome oblíquo. O pronome é passivador. E o C ali do se entrecruzam? Esse é reflexivo.
Esse é um Ok. pronome oblíquo reflexivo. Esse é pronome oblíquo, ok? Professor, tipo, uma dúvida nesse assunto aí, porque, tipo, por exemplo, assim, eu sei que é reflexivo, só que eu não. Pô, tipo, reflexivo, mas ele também é um pronome oblíquo. Que ele é objeto da frase. Ah, é verdade. Verdade. Enquanto que lá no tense, lá, ele não pode ser objeto da frase. Por isso ele não é um pronome oblíquo. Tá, beleza. Assim também com isso aqui, ó. Quer ver? Exemplo, né? Esse cara aqui é o que agora? Indeterminação do sujeito? Mas ele é pronome oblíquo? Sim ou não? Acho que não. Não, ele é índice. Isso não é um pronome oblíquo, isso é um índice. Índice de indeterminação. Isso que eu tenho dúvida, tipo, eu sei que ele é um, por exemplo, é caso de indeterminação do sujeito, mas Então, eu não. pronto, você já sabe que ele não vai ser o pronome oblíquo, porque é índice. Tá. O que vai ser pronome oblíquo vai ser quando ele é um objeto, que seria o O pronome nome reflexivo oblíquo desempenha qual função? de objeto. É não só, né? Mas ele desempenha função sintática. Então, para você chamar um pronome de pronome oblíquo, ele vai desempenhar a função sintática. E aí você vai pelo conhecimento. Cuidado que, por exemplo, esse cara aqui, o é pronome oblíquo, não é? Sim. Mas pode ser pronome demonstrativo também. E aí não é mais pronome oblíquo, pronome demonstrativo. Entendeu? Tá. Então, o fato dele... o, a e o lhe são pronomes oblíquos. Ok. Quando, né, valores de objeto que eles tiverem, sim. Mas, por exemplo, eu sei que o pode ser um pronome demonstrativo. E aí, ele até pode ter valor de objeto, mas não como pronome oblíquo. E sim como pronome demonstrativo. E tanto é que ele pode ser até sujeito de uma frase. Porque ele é pronome demonstrativo. Ok. Peguei a ideia, professor. Valeu. Bem? Beleza? Show, moçada. Tranquilidade? Estão vivos aí? Como é que estamos aí? Tá? O pessoal tá Sim. acompanhando aí? O pessoal já tá torando já? Qual é a ideia? Já tá dormindo? Qual é a ideia aí? Hein? Dá um joinha pra gente aí, pra gente saber que tá todo mundo acordado aí, todo mundo participando aí. Vamos lá. É isso aí, moçada. Vamos lá. Não vamos deixar a peteca cair não, hein? Tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Questão número 11. Dúvida na 11? Não. Então, assinale a oração cujo sujeito é inexistente. Moçada, fui bem claro pra vocês. Para eu ter sujeito inexistente, eu preciso de quê? Eu preciso de verbo impessoal. Então, basta olhar na alternativa onde tem verbo impessoal. Aí a letra A tem verbo impessoal? Ah, professor, ali tem o verbo haver. Mas o verbo haver ele não está nem indicando o tempo passado e nem está com o valor de existir. Tá vendo? Então, ele não é impessoal. Não sendo impessoal, esse cara tem sujeito. Quem é o sujeito dele? O rapaz. Esse camarada aqui é o sujeito. Esse ouve-se muito bem, então ele teve-se muito bem, né? Ocorreu-se, aqui com o valor de ocorrer, né? Ocorreu-se muito bem, então esse cara não é impessoal nesse contexto. Havia falado, aqui aquela pegadinha marota, né? Porque aqui você tem uma locução verbal e o verbo principal é o falar, tá vendo? Bota uma coisa na cabeça de vocês, moçada. Quando o verbo haver for o auxiliar, ele nunca será impessoal, tá bom? Quando o verbo haver for o auxiliar. Agora, quando ele for o principal, aí você tem que analisar. Mas quando ele for o auxiliar, ele não será o impessoal. Ele pode estar até ligado a outro impessoal, mas não será ele. Tá bom? Então, havia falado sobre tal assunto. Então, eu havia falado. Tá vendo? Sujeito oculto. Ó. Eu ou ele havia falado sobre tal assunto. O sujeito é oculto aí. Há de existir uma solução. Moçada, pegadinha clássica aqui, né? Qual? O verbo principal é o verbo existir, moçada. E o verbo existir não é impessoal. Ele é intransitivo. O valor dessa locução é de um verbo intransitivo. E ele sempre terá sujeito. O sujeito dele tá aqui, ó. Uma solução. Beleza? Na letra D, não há possibilidade de êxito. O que eu tô querendo dizer? Que não existe esta possibilidade. Então, aqui é o verbo haver no sentido de existir. Então, aqui sim, ele pode ser substituído por existir. Então, aqui está correto. Aqui o teu sujeito é inexistente, né? Teu sujeito não existe aqui. E havia o por louco, tinha o por louco, né? O verbo haver. O verbo haver pode ter o valor de ter, moçada. Presta atenção nisso, tá? O verbo haver pode ter o valor de ter, mas jamais o verbo ter pode substituir o verbo haver quando o verbo haver tem o valor de existir. Moçada, anotem isso, porque isso cai muito na prova da SpaceX, hein? Tá? Então, o verbo haver pode ter o valor de ter? Pode. É o exemplo da letra E aí, ó. Tinha o
por louco, tá vendo? É o verbo haver com valor de ter. Mas o verbo ter, quando o haver tem o valor de existir, tô sendo bem taxativo, ó. Eu tô analisando uma questão onde o verbo haver tem o valor de existir, beleza? Este cara não pode ser substituído pelo ter. E se for, significa da ideia de coloquialismo. Fala. Isso é questão que já caiu na SpaceX várias vezes, onde tem a ideia de fala, de coloquialismo. É utilizar no lugar do verbo haver com sentido de existir o verbo ter. Não pode. Tudo bem? Professor. Pois não. Pode falar. Essa C aí, há de existir uma solução. Certo. Então, ele não vai, o sujeito não é inexistente, porque o a é verbo auxiliar, igual ali na... Exatamente, foi o que eu falei, ó. Exatamente. Mas cuidado, tá? Porque a frase poderia ser escrita assim, ó. Quem é que tá falando aí? É a Manu. Vamos lá então, mano. Eu poderia ter essa frase assim, ó. Há de haver. Tá vendo? Agora, quem é teu verbo principal aqui? É esse cara aqui, ó. Ah, mas eu tenho o auxiliar aqui, ó. Perfeito. Ele é o teu auxiliar. Mas quem é o principal? Lembra que eu falei? O verbo haver, como auxiliar, nunca vai impessoalizar. Mas cuidado que ele pode estar ligado a outro que é o caso desse verbo haver. Porque esse verbo haver aqui, ó, ele está com o valor de existir. Tá vendo? E aí esse haver Isso, é este haver aí, ele está impessoalizando a locução. Isso gera sujeito inexistente para você. Se no lugar de há de existir tivesse escrito há de haver, aí você teria sujeito inexistente. Entendi. Tudo bem? Sim, obrigada. Nada. Moçada, questão de número 12, alguma dúvida? Professor. Por não? O senhor poderia repetir lá sobre o verbo ter lá, no sentido de haver? Pô, eu me perdi aqui. Vamos lá, ó. Pega ali a letra E da questão anterior. Beleza? A letra E da questão anterior. O que essa questão tá falando pra gente? Eu poderia dizer assim, ó. Tinha-o por louco. Beleza? Então o verbo haver pode ter o valor de ter? Pode. O verbo haver pode ter o valor de ter. Agora preste atenção no que eu falei. O que não pode é quando você tiver isso aqui, ó. Igual tá no exemplo ali, ó. Que é o nosso gabarito, né? Não há possibilidade, tá vendo, ó? Não tinha possibilidade. Ou ali não tá no passado, né? Tá no presente. Então eu vou dizer assim, ó. Não tem possibilidade. Tá vendo? Só que eu não estou escrevendo essa frase isolada. Eu estou substituindo o verbo haver no sentido de existir. Tá vendo? Eu estou substituindo o verbo haver no sentido de existir pelo verbo ter. Isso não pode ser assim, ó. Não há possibilidade. O ter não substitui o haver quando o haver tem o valor de existir. Pegou? Pegaram aí, moçada? E aí, professor? Tranquilo? Peguei, professor. Obrigado. Nada. Show de bola. Vamos lá, moçada. O pessoal tá vivo aí? Fala comigo aí, moçada. O pessoal tá vivo aí? Tô vivo. Tô vivo. É isso aí, pô. Não me abandona não, pô. Não afrouxa não. Esse pessoal fica tomando cafezinho aí, não presta atenção não, né, bando? Vamos lá. Moçada, questão 12, alguma dúvida aí? Falar em café, tô sedento pra tomar um café aqui, mano. Mas vamos lá. Questão 12, então. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do hífen. Qual a dúvida? Professor, pensei que, preposição quebra hífen. Preposição quebra hífen. É, que você falou do cana-de-açúcar. Desde que seja substantivo, né? Se for adjetivo, não. Já cansei de falar isso pra vocês, né? Tem exemplo em sala, caiu em simulados anteriores. Errei de novo. Errou de novo. Mas é pra isso que você tá fazendo o simulado, bebê. É pra isso que a gente tá aqui, neném. Pra você errar agora. Agora você pode errar, ficar bravo. Eu sei que você fica bravo. Se tem um cara que fica bravo, é o tal do Davi, mano. Esse cara fica bravo, velho. Então fica bravo, entendeu? Leva isso pro coração mesmo, pra você não errar nunca mais. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Aqui tem que levar o hífen, porque isso é um adjetivo. E adjetivo composto. Hífen. Show de bola? Show. Então a B de bola tá errada. Ele quer a correta, né? Então aqui no caso de cor de rosa, teria que ser cor de rosa. Teria que ser assim. Cajamirim. Por que cajamirim leva hífen? Sei lá, uma planta?
Não. Pô, não sei então. Por causa disso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é uma palavra tupi-guarani, não é? E aí, qual é a regra para isso aqui? Quando a palavra anterior terminar por sílaba tônica, é obrigatório o hífen. Isso é regra, moçada. Isso é regra. Isso tá lá no acordo ortográfico, que eu já falei para vocês lerem. Isso é regra. Ah, eu não errei essa questão. Tá vendo, moçada? É isso que eu falo. Ah, eu não errei essa questão, professor. Mas beleza. Mas vocês estão entendendo o que você tem que fazer? Você tem que estudar. Beleza, eu não errei essa questão. Eu acertei, botei lá. Coeducação. O professor me chamou a atenção várias vezes para esse prefixo co aqui, que ele falou que ele é malandrinho. Falei do prefixo co, falei do prefixo mal, falei do prefixo bem, falei do prefixo ex, falei do vice. Falei que esses caras são malandrinhos. Então, pô, peguei, pesquei, já sei que esse cara aí tá certo, show de bola. Mas e o resto? Você sabe que o resto aqui tinha que ser escrito com um hífen porque é um adjetivo composto. Aqui tem que ser escrito com hífen porque diante desses radicais tupi-guaranis aí, né? A palavra que o antecede, se ela terminar por sílaba tônica, ou seja, se ela for uma oxítona ou terminar aí no caso de M, por exemplo, imagina que ela termine por M para começar com mirim, não tem como, né? Então, moçada, tem que resolver. Circumpolar. O que tá errado aí no circumpolar? É sem hífen, né? Por que é sem hífen? Quando que você usa hífen diante de circum? Lembra? Circum e pan. Quando tiver H, vogal, ou começar por M ou N. O resto, não tem. Aqui não tem esse hífen aqui. Beleza? E Madre Silva? E aí, Madre Silva? Por que Madre Silva tá errado? Não tem, né? Essa palavra Madre Silva aqui, tá? Esse denominação de madre aqui que a gente tá tendo, você não vai usar hífen por causa de S, R, nada que tiver ali. A palavra Madre Silva, né? Se você encarar isso como uma palavra que seja formada por prefixo, né? Madre Silva, deveria até dobrar o S, né? Concorda? Se isso fosse um prefixo, né? Deveria dobrar o S. Por quê? Por que deveria dobrar o S? Por causa que é R ou S, né? Depois de prefixo. Exatamente, tá vendo? Então, quando você tiver ali R ou S, depois de quê? Perdão, depois de quê não, né? Quando você tiver um prefixo, e não pode ser um prefixo qualquer, tem que ser um prefixo que termine por vogal, né? Tem que ser um prefixo que termine por vogal. E a próxima palavra começar por R ou S, beleza? Aí você então dobra, ok? Você dobra aí o R ou dobra o S. Show de bola? E aí a minha pergunta é, como que eu escrevo Madre Silva? Pô, normal. Como é normal? Madre espaço Silva, né? Não, errou. É Madre Silva com 2 S, tá bom? Porque isso é considerado um prefixo. Show de bola? Beleza, moçada? Então aqui você colocaria aí Madre Silva, né? Ô, Jesus. Madre Silva. Olha aí. Beleza, moçada? Show? Vamos para a próxima questão. Questão 12 mais 1. Dúvida? Pô, consegui fazer ela. Em qual alternativa os prefixos dão noção, respectivamente, de movimento para fora, posição interior, afastamento e posição intermediária? E aqui, moçada, é aquela questãozinha para cumprir tabela de utilização de prefixos aí e seus valores semânticos, né? Então a gente vai ter aí como alternativa correta a Charlie, né? Evadir, que é movimento para fora. Intravenoso, que é posição interior, né? Intravenoso. Sangue venoso, intravenoso, dentro da veia, né? Apóstata, esse é afastamento. O apóstata é o cara que se afasta, tá? Beleza? É o apóstata, é aquele que ele crê ou cria, né? Ele cria em Deus, por exemplo, nos dogmas da igreja e se afastou da igreja. Ele é o apóstata. Então, esse apo aí que você tem indica aí afastamento, ok? E entrelinha. Aí, entrelinha é bem notório, né? A ideia da palavra é estar entre linhas, ok? Ou seja, posição intermediária. Show de bola, é isso aí. Nos demais, aí sempre vai ter um ou outro que vai, o quê? Modificar. E aí, moçada, aquilo que eu falo pra vocês. Você tem que fazer, se você errou essa questão, ou mesmo se você acertou, pega cada uma dessas palavras, vai lá na sua gramática, pega um bom dicionário e veja por que esses prefixos aí não batem. Tem que você vai aprender, não tem pra onde correr, tá bom?
Tudo bem, moçada? Tranquilo? Questão de número 14, dúvida? Não, professor. Não? Na palavra anjinho, o sufixo inho pode denotar feição carinhosa. No português do Brasil, é comum que esse sufixo, dependendo do contexto de seu uso, assuma variadas significações. Assinale a alternativa em que o uso do sufixo inho ou sua flexão atribui feição depreciativa à palavra. Isso que eu falei em sala para vocês. Tem questões dessa na sua apostila, interessante. Sim, moçada. Estudar, né? Conhecer aí, porque eu já falei que esse inho, ele terá valor de grau quando estiver falando de substantivo. Mas mesmo assim, temos que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes ele denota, né, mesmo que ele seja denotativo de diminuição, no caso ali da palavra filhinho, tá vendo? Filhinho, né? Tá vendo? Filhinho, tá vendo? Mas ele traz para nós um valor afetivo, valor de carinho, tá vendo? E não porque ele seja um filho pequeno. Deu pra perceber? Mas ali sim é diminutivo, tá? Ali é diminutivo por quê? Porque a base é um substantivo, ok? Agora tem que tomar cuidado quando, igual ali, ó, o copo está cheinho, tá vendo na letra A lá? O copo está cheinho. Moçada, esse cheinho que a gente tá vendo aqui, beleza? A gente já sabe que este valor aqui, ó, não é de afetividade, não é nada não, né? Aqui, né, a gente tem o valor de que esse copo está muito cheio. Tá vendo? Isso é denotativo de quê? De grau. Tá vendo? Grau do adjetivo. Grau superlativo absoluto sintético. Ah, professor, então é a resposta? Não, porque ele quer que traga um valor depreciativo. Aqui não traz valor depreciativo de nada. Chegue mais perto, meu bichinho. Então esse bichinho não é um animalzinho pequeno, né? Isso aqui, o pessoal do Nordeste fala, ô bichinho, né? Ô bichinha, né? Isso aqui indica afetividade, afeto. Aqui indica afeto. Vem cá rapidinho, ó. Vem cá muito rápido. Também tem valor de grau, né? O que mais que a gente tem aqui? Filhinho, tá vendo esse filhinho aqui que você quer aqui? Esse filhinho aqui também indica o que pra gente? Afeto. Carinho, né? Agora, filha, até quando vai aguentar essa vida de professorinha? Observe que isso aqui, ele traz um valor depreciativo. Tá vendo? Então isso aqui desvaloriza. O intuito aqui é de desvalorizar, né? Depreciar. Beleza? Então, infelizmente, vida de professor não é fácil, né? Além de ter que se virar nos 30, ainda é depreciada, tá vendo? Ah, você vai ser só um professorzinho. Olha aí. Onde deveria ser algo exaltado, não. Aqui no Brasil a gente detona o professor, mas tudo bem, vamos lá. Moçada, questão de número 15, dúvida? Sim, professor. Fala. Eu marquei letra C, mas... Vamos ver, assinale a opção em que há erro na identificação do elemento mórfico grifado. Vamos lá, alunos, desinência de masculino. Essa aí tá boa. Essa aí tá boa, né? Mas poderia ser uma vogal temática. Poderia ser uma vogal temática, mas desinência, já falei. É o melhor acerto, né? Esse comprar, esse compre é radical. Perfeito, esse compre é radical. Beleza? Se você pegar famílias desse verbo, comprado, comprava, comprei, esse compre, ele vai se repetir. Então ele é a base, ele é o meu radical. Beleza? Aluguei, vogal temática. Aluguei. Opa, lembra do verbo alugar? Lembra? Beleza. Alugar tem como vogal temática o a, mas ele está conjugado na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito, lembra? E esse e, esse a vai se transformar em e, onde a gente chama isso aqui de alomorfe, de vogal temático. Isso é o que está acontecendo na letra C. E alomorfe de vogal temática deixa de ser vogal temática? Não. Eu já falei isso pra vocês. Beleza? Mas e o é o quê? E o quê? O U. E o, cara? É do aluguei. O que tem o U do aluguei, cara? É que, tipo assim, eu não sei se é correto isso que eu faço, mas eu pego o verbo, vou conjugando ele pra ver qual que é o radical. Aí Certo. eu percebi que o radical ia ser alugue, com G mudo. Beleza, e daí? E aí é porque o GU, isso aí é um alomorfe de radical. E aí? Pô, eu pensei que depois do radical ia vir a vogal temática. Pensei que fosse o U. Não, cara, ele nem é pronunciado.
Sim, verdade. Ele nem é pronunciado. Como é que você vai chamar isso de vogal temática, cara? Entendeu? Ele nem é, né? Ele nem é pronunciado. Você jamais poderia chamar isso aí de vogal temática. Ele só modificou o radical para que você tenha eufonia. Aí você tem um alomorfe de radical. Então ele meio que faz parte da alomorfia também. Mas de radical, né? Só que mesmo que você, eu acho que isso aqui é uma vogal temática, você nem pronunciou ele, como é que ele vai ser vogal temática? Tá bom. Você não fala aluguei, você fala aluguei, tá vendo? Sim. O U nem é pronunciado. E sem contar que aqui eu tô te cobrando o quê? Qual o raciocínio que eu tô te cobrando aqui? Que eu acabei de escrever ali. Que são os alomorfes de vogal temática, que é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito, para verbo de primeira conjugação, e a terceira pessoa também. Ó, eu aluguei, tu alugaste e ele alugou, tá vendo? Na primeira pessoa você vai trocar o A por E, e na terceira pessoa você vai trocar o A por O. São dois alomorfes de vogal temática. Eu lembro que você passou, mas fugiu da mente na hora. Mas valeu, professor. Isso aí, beleza? Show de bola? A letra D é a correta, né? Ele fala que é a resposta, por quê? Porque tem um erro aqui, né? A gente quer o erro, né? Moçada, a chamar de modo temporal é só se fosse urá, tá? Não urã, só se fosse urá. Aí tá o erro, tá? Então, o M não faz parte da modo temporal. O M é número pessoal, percebeu? Agora, ó, eu perecera, tá vendo? Tu pereceras, ele perecera, nós perecéramos, vós perecereis e eles pereceram. Tá vendo? Rá, rá, rá. Ele se repete em todas as pessoas. Esta é uma desinência modo temporal. Mas ele não pegou urá, ele pegou urã. E aí ele misturou duas desinências aí. Você tem uma desinência modo temporal junto de uma desinência Número pessoal? Número pessoal. Então, tá errado. Ele quer o erro, né? E a letra E, aí tá certo, né? A influência, que agora virou substantivo, terminou por A, é vogal temática. Show de bola. Tudo bem? 16, dúvida? Eu, professor, não entendi muito bem a questão, não. Vamos lá. A palavra é grifada em os hábitos de 400 crianças possui, quanto ao gênero, a mesma classificação de... Primeiro, qual o gênero da palavra crianças? Feminino? Não, pô. Sobrecomum. Quanto ao gênero, ela é uniforme e é sobrecomum. Lembra? Não existe o criança. É sempre a criança. A criança era ela, uma menina. A criança era ele, um garoto. Mano, preciso de um contexto para indicar o gênero. Para acertar essa questão, você tinha que lembrar que criança é sobrecomum. E onde é que eu tenho aí sobrecomum? Só tenho sobrecomum na palavra apóstolo. A palavra apóstolo também é sobrecomum. Professor, eu fiquei em dúvida nessa chart aí, professor. Os colegiais, as colegiais. Oxe, Ela é comum de dois gêneros. aí tá falando do estudante? Exatamente. Entendi. Caraca. Exatamente. Ô, louco. Pô, beleza. Show? Obrigado. A Sem dúvida na E. Na E? As caixas, ela só tem... Essa aqui não tem a designação de gênero... no caso aqui, é mudança de gênero com mudança de significado. Quando você usa as caixas, isso aqui significa objeto. Tá vendo? Se você quiser falar da maneira sobrecomum, teriam que ser os caixas. Este aqui, levando em consideração a forma masculina, esse aqui é sobrecomum. Mas esse aqui não. Quando você fala assim, o caixa me atendeu, é um homem ou uma mulher te atendeu? Quem perguntou? Quem estava com dúvida, Homem, né? professor. Eu quem? Miguel. Miguel. Vamos lá, Miguel. Vou fazer a pergunta pra você. Fala assim, ô Miguel, você foi ontem lá ao mercado? Fui, professor. E aí, o caixa te atendeu bem? Aí eu te pergunto, Miguel, quem te atendeu foi um homem ou uma mulher? Um homem, professor. Não, você não sabe. Tá vendo? Você não sabe. É o caixa pode ser uma mulher, o caixa pode ser um homem. Tá vendo? Ah, tá. Então as caixas, nesse caso, tá com objeto, então ele não Objeto. tem... Isso, as não caixas tem sempre classificação. feminino. Não tem valor sobrecomum. É só feminino. Ah, tá. Saquei. Entendeu? Agora, quando você usa o caixa, aí esse é sobrecomum. Porque o caixa, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Então precisa de um contexto, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Show de bola? Professor, caixa de banco. Pô,
A mesma coisa, cara. A mesma coisa. É o caixa. Não fale a caixa que você fala errado. Mas aí ele não. Mesmo que ela seja uma mulher pra você. Não, eu digo. Ah, não, mas eu teria que falar que é tipo o caixa eletrônico, né? Pra falar do banco. Não cabe nesse exemplo aí. Então, mas o caixa eletrônico, quando você fala, ele é o caixa eletrônico, você tá tratando como uma pessoa. Porque o caixa eletrônico, você tá dando a ele o valor, você tá personificando, entendeu? Assim, então eu tinha que falar a caixa eletrônica, que é do. É, exatamente. Se você quiser tratar como objeto, é. A máquina? Exatamente. Não. Se você quiser tratar como objeto, mas você personifica aquilo ali, não personifica, meu filho? Ah, não sei, professor, não tenho muita experiência com isso. Personifica, claro que personifica, filho, porque você vai tratar de coisas como se fosse tratar diretamente no caixa, não é assim? O objetivo não é esse? O objetivo de ter um caixa eletrônico não é ele fazer as vezes de uma pessoa? É ou não é? É, dá, tipo, pô, Isso se chama uma personificação. Por isso que você vai tratá-lo como o caixa. Entendeu? Ah, entendi. Você tá tratando ele como uma pessoa, entendeu? Agora, se você tratar como um objeto, aí é a caixa eletrônica. Só que ninguém fala assim, tá, meu queridão? Você vai tratar como personificação mesmo, e aí fica o caixa, tá? O caixa eletrônico. É isso aí. O caixa, você vai dizer assim, ó, o caixa eletrônico é uma excelente máquina, tá vendo? Pô, entendi. O contexto tá dizendo pra mim que é feminino, tá vendo? E você falou que ela é uma caixa eletrônica. Tá. Porque você trata aquilo como uma pessoa, entendeu? A tal da personificação. Então, por isso é permitido você dizer o caixa. Não tá errado não, tá bom? Okay. E dizer a caixa do banco é muito vazio, né? Porque as pessoas não tratam como se fosse um objeto mesmo. É aí que tá o X da questão. Tá bom? Deu pra entender? Show de bola? Esquenta não. Quando você começar a ganhar dinheiro, você vai usar bastante. Pô, show de bola. Vamos lá, moçada. Questão de número 17 tá acabando. Vamos lá. E aí? O bom tempo passou e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passavam os dias cochilando. E aí, moçada? E essa aí? Acertaram, erraram? Já acertei, mas que... Essa foi fácil? Ou foi sinistro? Eu errei. Errou? Vamos achar então? O que ele fala pra gente aí, ó? Eu não sei, o pessoal da SpaceX teve essa questão? O pessoal da Epicar? Tem alguém da Epicar aí? É. Beleza? Então vamos lá. Todo mundo teve essa questão então, né? Então vamos lá. O bom tempo, ele quer de tongos e hiatos, né? Vamos lá. O bom tempo. Deixa eu mudar a cor aqui. É mais fácil da gente tacar ali. Vamos lá. Então vamos lá. O bom tempo passou. Opa, passou. Aqui eu tenho o primeiro de tongo, ó. Beleza? Passou. E vieram, ó. Vieram. Tá vendo? E vieram. Esse vieram, aí é que tá, né? Vamos, no primeiro momento, dizer assim, ó. Vieram. Aqui tem outro de tongo, ó. Beleza? Aqui tem outro de tongo. Professor, né? Esse vieram é igual paisagem? Acredito que não, tá? Mas vamos lá. É de tongo fonético esse. Esse de tongo fonético. Vou achar os ditongos primeiros, tá? Nasal. Eu vou achar os ditongos primeiro, tá? As chuvas. Aí vem os animais. Ó. Aí, os animais. Todos arrepiados. Todos arrepiados. Passavam. Outro ditongo fonético aqui. Os dias cochilando. Bom, se a gente pensar só nisso aqui, ditongo eu teria 1, 2, 3, 4 ditongos. 4 ditongos eu tenho na letra C, na letra B cai fora, na letra A cai fora, na letra D cai fora. E tenho 4 ditongos na letra E. Show de bola. Professor, Pois não. eu fui nessa mesma linha de raciocínio, classifiquei da mesma forma, só que eu fiquei em dúvida no bom. Ele não vai configurar um ditongo? Não, jamais. Nem Monossílabo não, né? jamais. Não é monossílabo não, filho. É terminado em UM, UN, tá bom? OM, ON, isso não forma ditongo, ok? Como, não entendi, não seria um ditongo... Essa terminação aqui não forma ditongo no final, beleza? Ok? Tá. Quem forma ditongo no final é A, E, seguido ou não de M ou N, beleza? Beleza. Ok? Então isso aí não Então, tem... professor, tipo, mas o que seria esse, por exemplo, então, bombom, o que seria esse... Cedígrafo, né, cara? Cedígrafo vocálico, né? Se você for representar... Até no final da palavra? Claro, filho. Eu pensei que tinha que ser no início do meio. Não, cara. Não. Estuda mais, cara. Volta um pouquinho e estuda mais nas anotações que eu falei pra você. Por quê? Quando eu falei sobre dígrafo vocálico, eu falei, ó, moçada, no início e no meio sempre. No final, nem sempre. Eu não falei nunca. Eu falei no final, nem sempre. Por que nem sempre? Porque às vezes ele pode ser ditongo, que é o caso quando tem a terminação
AM, AN, EM, EN. Tudo bem? Tá. Então no final vai ser o ditongo com A e E, né? M ou N. Seguido. Tá. Exatamente. Beleza? Ok? E aí, no nosso caso aqui, ó, vieram. Tá vendo? Agora eu vou botar outra corzinha aqui pra gente destacar os hiatos. Vamos lá. Vieram. Tá vendo? Isso aqui se separa. Você não fala vieram. Não, é vieram. Tá vendo? Então, nós temos aí o primeiro hiato. Animais todos arrepiar. Tá vendo? Arrepiar, outro hiato. E dias. Dias, outro hiato também. Então, nós temos 3 hiatos corretamente. 2 hiatos tá errado. Então, gabarito correto, Charlie. Tudo bem? Deu pra entender aí, Matheus? Pô, consegui. Eu acho que eu esqueci um pouquinho do conceito do hiato. Lembra que eu falei pra vocês, o grande problema da fonética é que o tempo vai passando e isso vai caindo no esquecimento. Eu já falei que isso é muito perigoso. Eu fico com raiva de errar uma questão dessa. Nossa. Então. Você viu até o grito que eu falei. Né? Tem que revisar, moçada, que eu falo. A hora que você fala, ai, caramba, errei de novo uma questão dessa, errei mais uma vez. Então aí é o momento da gente falar, opa, vou dar uma revisada porque eu não tô firme nisso aí não. Beleza? Vamos lá então, moçada. Questão de número 18, dúvida? Não. Não? O que a 18 fala? Pois não. Eu fiquei com dúvida nesse pronome relativo aqui. Beleza, vamos lá. Ele fala assim, ó, no começo dos tempos, você acha que o homem tinha tempo para pensar em felicidade enquanto fugia dos dinossauros e outras ameaças? A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramaticais, sintático e semântico, analisa as afirmativas a seguir. Bom, aqui ele fala o seguinte, ó. A última oração poderia ser iniciada por ao mesmo tempo que... A galera tá morrendo aí aos poucos, né? Só vou escutando barulhinho. Plim! A galera vai morrendo aos poucos. Acabaram as minhas questões, eu não tenho mais... Pô, moçada, vamos ficar aí, vamos ver as questões, vamos lá. E aí, isso aí tá certo ou tá errado isso aí? Professor, você é louco? Tá errado, né? Porque senão ele seria gabarito, né? E o gabarito aí foi o quê? Bravo? Isso. Beleza? Então tá certo, né? A última oração poderia ser iniciada por ao mesmo tempo que... Vamos ver, ó. No começo dos tempos, você acha que o homem tinha tempo para pensar em felicidade ao mesmo tempo que... Perfeito, né? Porque qual o valor desse cara aqui, ó? Temporal. Isso. O valor desse camarada aqui, ó, é temporal. Se o valor desse cara é temporal, ao mesmo tempo que é o mesmo valor de enquanto. Agora, preste atenção, não é só a ideia do temporal, porque é um temporal que significa um tempo, vamos dizer assim, simultâneo, né? Uma ação ocorrendo ao mesmo tempo da outra. O enquanto tem esse valor. Isso que é legal. Porque o quando não tem esse valor. Tá vendo? O quando não tem esse valor. Mas o enquanto tem esse valor. De uma ação ocorrer junto de outra ação. Então, por isso que esse ao mesmo tempo que substitui muito bem aí a ideia do enquanto, tá bom? Então isso aí tá certo, né? Então a primeira aqui para nós está correta. Depois ele fala que, no contexto, é um pronome relativo. Isso tá errado, tá ok? Por que isso aqui tá errado? Porque veja, o que ele tá se referindo é esse que aqui, não é? Só tem esse que aí. E o que tem antes do que? Verbo. Verbo. Viu, Lucas? Tem um verbo aí. Sua questão, a sua dúvida lá na sala virtual, né? Sua duvidazinha lá na sala virtual. Tem um verbo antes do que. Esse cara nunca vai ser um pronome relativo. Tá bom? Para o que ser um pronome relativo, ele precisa de um nome que o anteceda e não um verbo. E é esse que? Conjunção integrante? Isso, porque eles completam o verbo achar, né? Então isso aqui é uma conjunção integrante. Mas não é pronome. Lembra qual é a definição de pronome? Pronome substitui nome ou acompanha o nome. Lembra que eu falei? Definição mata questão. Lembra disso? Definição mata questão. O que é pronome? Pronome acompanha ou substitui o nome. Tá vendo? Nesse caso, filho, sem chance, tá bom? Esse cara é conjunção. Depois... Pois não. Então, naquela questão, ele colocava o onde. Aí serve o mesmo raciocínio também? Igualzinho. Aquele onde lá é chamado de advérbio interrogativo. Não é pronome e nem conjunção. Tá bom? Ele é o tal do advérbio interrogativo. Mas isso é porque ele tá depois do verbo. Ele podia estar antes também. Se eu dissesse assim, ó.
Ô Lucas, ó, Lucas, onde vais hoje? Tá vendo? Interrogativo também, né? Esse é o tal do advérbio interrogativo. Ah, não, ele tá retomando o Lucas. Negativo. O Lucas é evocativo. Não tá retomando não, tá bom? Beleza? Então, esse onde aí é advérbio interrogativo. Que é o que estava acontecendo no teu exemplo lá. Ele não era pronome, tá bom? Pro onde ser pronome seria assim, ó. A cidade. Onde moro é Taubaté. O que é esse onde aqui? Olha o antecedente dele aqui, ó. Esse é um pronome relativo. Tem valor de lugar, né? Valor locativo, né? Eu moro em Taubaté, tá vendo? Eu moro na cidade, tá vendo? Eu moro na cidade. Outra coisa, professor. Eu, tipo, quando tinha um pronome relativo, e eu podia trocar, eu conseguia entender ele melhor, o quê? Quando o pronome relativo, eu poderia trocar ele por o qual ou a qual. O onde eu trocava pelo quê? Em que? O qual também é qual? Em que? Também. Só que aí ele vai virar no qual, na qual ou em que. Esses são os substitutos dele, tá? Quando ele for pronome relativo e eu não puder usá-los, por exemplo, então eu vou trocar por no qual e suas variantes, tá? Nos quais, nas quais, né? Ou na qual. Mas eu também posso trocar por em que. Esses são os caras que, se eu não puder usar o onde, devo usar no lugar dele. Professor, Pois não. eu não sei se eu tô enganado, mas, tipo, ali não teria que ser aonde vai hoje? Ah, perdão. É isso mesmo. Muito obrigado, tá? É por Aonde? conta do verbo, né? Exatamente. Vai. Obrigado, viu? É isso mesmo. Aonde vais hoje? É isso aí. Tá bom? Show de bola, moçada. Tranquilo? Vamos pra próxima. Questão número 19. Dúvida na 19 aí? Tranquilo? Talvez caiu pra todo mundo essa daí ou não? Todo mundo teve essa questão na prova? Não lembro agora. CN. A SpaceX teve. SpaceX teve, CN tá aqui comigo. Epicar teve também. Epicar beleza. teve. Então, beleza, ele fala: com o real, os brasileiros redescobriram o valor do dinheiro e das coisas. A frase a seguir, em que a preposição com tem o mesmo valor semântico da ocorrência sublinhada é. Vamos lá, então. Aí ficou letra A, né? Com a chuva, todas as ruas ficaram alagadas. O que a gente tem que entender aqui, moçada, é que esta preposição com, que ele tá falando aí, ó, o valor dela é de consequência. É isso? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? O valor dela não é de consequência. Consequência é as ruas ficarem alagadas. Consequência são os brasileiros redescobrirem o valor do dinheiro. Então esse com tem valor de causa barra motivo. Era isso que você tinha que entender para matar essa questão. E é muitas vezes que o cara cobra em prova, né? Que tenha mesmo valor aí nas alternativas. Tudo bem? Professor, eu tenho uma dúvida, mas totalmente fora da prova. Por não? Eu errei sobre crase. Aí eu pesquisei sobre para saber mais e tava falando assim, um exemplo lá que tava aparecendo. Tipo, vou à lua, volto da lua, daí eu coloco crase. Vou à lua, coloco crase por causa disso? Por causa que é o dar? Na verdade, assim, isso não é. Sempre que eu ensino, que eu ministro essa aula, eu falo: cuidado com essa quem vai a volta dar, crase a. Não, esse uso do quem vai a volta dar é para você saber se a palavra aceita artigo. Tá vendo? Quem vai à lua, volta à lua. Tá vendo? Então, professor, tipo, vou a Marte, volto de Marte, daí eu não uso crase. Exatamente. Tava falando mais sobre isso. Então, mas o problema é que os alunos, quando estudam esse bizu, acham que basta ter esse bizu que vai crase. Negativo. Esse bizu é para você achar se a palavra aceita artigo. Aí você tem que olhar para o regente, que é o verbo, e ver se ele pede a preposição a. Entendeu? Entendi. Se ele não pedir a preposição a, aí é barro. Então, assim, mas não é sempre, então. Não é sempre. Não é sempre. Tá? Porque, por exemplo, ó, se você pegasse esse exemplo aqui, ó. Com crase ou sem crase? Fui a Roma, volto de Roma. Então, não. Beleza, beleza? Beleza, tchau.
E agora? Com crase ou sem crase? Isso é Cesares, isso que tá escrito ali? Césares, tem um acento ali, né? Cesares, ali. Certo, Cesares, doido, é Césares. Olha o acento em cima Certo. do E. Cesares não, Césares, filho. Deixa eu ver. O acento tá Você em cima foi do E. Vai ser a mesma coisa, senhor. Volta o D. Então não. Não, porque Especificando, nesse né? caso, tá vendo que agora eu tenho um determinante aqui, ó. E esse determinante Certo. vai fazer com que a crase apareça aqui agora. Entendi. Quem vai a Roma dos Césares, volta da Roma dos Césares. Professor, um bizuzinho que eu fiz pra ele lembrar foi fui a Brasília dos meus sonhos. É isso aí. Funciona. Entendi, Moçada, senhor. é isso aí, beleza? Deu pra entender, Valeu. Leonardo? Tranquilo? Deu. Show de bola. Vamos lá, moçada. A última questão, então, pra gente finalizar aí. 20. Analisa as proposições abaixo e marca a alternativa incorreta. Dúvidas? Pô, professor, essa aí eu vacilei demais. Mas essa aí foi maldade no coração. Coração peludo, né? Não, pô, essa aí não era pra ter errado, porque já caiu esse troco aí no Colégio Naval. E Já caiu, já. eu olhei lá o ótico, eu pensava que era divisão, pô, aí Não, aí é que tá. Ótico é isso aqui, ó. Tua orelha chama-se ótico. Tá bom? e visão tem que ser óptico. Ou ótico. Ou ótico. Os dois servem pra visão, mas o que você não pode esquecer é que esse também recebe o nome de ótico. Tá bom? Ok. Tá? Pra visão, ótico também serve. Ou óptico. Agora, esse cara aqui não pode ser óptico, tá? Óptico, esse aqui não. Tá bom? Agora, preste atenção. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte. Bom, vamos lá. Vamos resolver aqui. Bom, o gabarito aqui é letra C, né? O substantivo troco não sofre metafonia quando é levado ao plural. Está errado isso aqui, porque ele quer a alternativa incorreta, né? Ó, ele quer a incorreta e isso aqui está errado, né? Então é nosso gabarito, por quê? Porque realmente quando esse cara vai pro plural, a pronúncia tem que ser assim, ó. Tá vendo? A pronúncia tem que ser assim, ó. Trocos. Plural de... Porque ele é metafônico, né, filho? É isso que ele tá falando, né? Por isso que tá errado, né? Não li a questão. Ele é metafônico, né? Então não são trocos, são trocos. Tá bom? Ok? Então a pronúncia... Isso aqui é só pronúncia, tá, moçada? Não vai sair escrevendo com acento em lugar nenhum, não. Isso aqui é só pra você entender que não pode ser assim, ó. Vocês falam essa palavra assim, ó. Trocos. Tá vendo? Vocês falam assim, ó. Trocos. Tá vendo? Isso aqui está errado. Não são trocos. São trocos. Então isso é metafonia. Beleza? Tranquilo? O resto aí tá certo, né? Docíssimo. Professor, mas não teria que ser dulcíssimo? Os dois existem, né? É dulcíssimo e docíssimo. Aqui o ótico tá certo, ok? Que é essa pegadinha aí, porque o pessoal acha que é só pra visão isso aí. O trocos, que é o que tá errado, tá? Então, nesse caso, eu vou botar o erro aqui, mas como sendo alternativa, tá? O adjetivo andaluz, tá vendo? Que significa próprio da Andaluzia, tem como forma feminina andaluza. Tá correto? Corretíssimo. A andaluza, tá vendo? A andaluza. E o andaluz, tá vendo? O andaluz e a andaluza. Então, aceito feminino normal. O substantivo guarda-marinha tem como plural a forma guarda-marinhas. Esse cara tem 3, né? Lembra? É exceção, né? Esse daí. Esse cara tem 3. Tem guardas marinhas. Morreu mais um. Também tem o quê? Guardas marinha. Beleza? E o terceiro, que é aquele ali, guarda-marinhas, que é o menos comum aí pra nós. Beleza, moçada? Tranquilo? Moçada, por gentileza, se todos puderem colocar as câmeras aí agora, eu agradeço. Vamos lá? Só pra gente poder encerrar aí, ok? O máximo possível, por gentileza. Né? Começamos aí com 21, estamos terminando com 16 aí. Perdemos aí 5 em combate, olha aí. E é o que eu falo, né? Pessoal não tem paciência, né? Mas vamos lá, presta atenção que eu vou te falar. Essa questão que eu coloquei aí, a número 20, foi proposital. Porque eu acho que para esse PSEX
Eu disse que a palavra bolso era metafônica. Ela não é, tá bem? Então, qual é o plural de bolso? Bolsos e não bolsos. E se não me falha a memória, eu na SpaceX falei bolsos em sala. Eu acho que é pro CN. Então, não sei que turma foi, mas... Eu perguntei pra você, eu acho que você Eu confundiu. estava me referindo, na verdade, em pensamento em trocos. Esse eu sei que é metafônico, agora bolso não. Então eu faço aqui a correção, tá bom? Então fiquem com essa informação. Bolso não são bolsos, tá? Bolso não tem metafonia. Plural de bolso, bolsos. Mas plural de troco, trocos. Beleza, moçada? Tranquilo? E aí, o que acharam do simulado? O que acharam da correção? Ajudou? Correção das dúvidas aí? Moçada, eu acho que esse é o momento mais importante, cara. Esse é o momento mais importante. Existem momentos, vamos lá, 2 momentos importantes. Qual é o primeiro momento importante? Vai lá, 3 momentos importantes, vamos lá. Qual o primeiro momento importante? Você fazer o simulado. Esse é o primeiro momento importante. Porque aí tem toda aquela rotina, acordar cedo, chegar antes do horário, levar a identidade, sentar, pôr toda aquela... Pra você treinar. Esse é o importante. E persistir o máximo. Olha, eu tenho 4 horas de prova, vou ficar aqui às 4 horas, vou ver, rever, passar o gabarito no maior capricho, a minha redação antes de passar limpo eu vou ler. É isso aí. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, eu atribuo a quando o aluno, ele percebe, que é o que a gente estava conversando antes de começarmos aí a correção. Quando ele percebe que, poxa, eu achei que ia ter uma outra nota e errei bobeira. Opa, você está percebendo que a bobeira está te levando à bancarrota. Está te levando ao erro. Pode fazer com que você perca questões importantes e que te tirem do concurso. Opa, eu percebi que este assunto eu não estou dominando. Já é a 3ª vez que eu erro. Opa, vamos então estudar. Vamos rever esses assuntos aí. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento é esse aqui, moçada. O momento da correção. Aí eu pergunto para vocês. Sejam sinceros. Você acha que em sala o professor tem condição de fazer o que eu faço? Nem eu tenho. Nem eu tenho. E se eu for fazer a correção com vocês em sala, é frio e calculista. É isso, e bora, porque não vai dar para perder tempo. E mesmo assim, olha só, a gente começou a fazer isso aqui, né, quase 3 horas da tarde, né? Foi 10 para as 3 que a gente começou. Basicamente, agora vai dar aí 10 para 5. 2 horas de correção. Eu não consigo fazer isso em sala, moçada. Vocês percebem essa importância? E é o que eu falo para vocês, não é demagogia, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas eu faço isso aqui para vocês de coração, eu não recebo 1 centavo para fazer isso aqui, moçada. Eu faço isso aqui porque eu gostaria que fizessem isso por mim, se eu fosse aluno. E daria um valor inacreditável. Não para o professor, não é para mim o valor que você tem que dar valor para a correção. Você tem que dar valor para as dicas que você vai pegando. É isso que vai fazer total diferença para você. É isso que vai te despertar o interesse de estudar cada vez mais, de aprender cada vez mais. Então, assim, eu só fico agradecido aos bravos e bravas aí que se mantiveram aí até o final e que estão sempre dispostos aí a participar das correções. Moçada, vocês só têm a aprender com isso. Beleza? Mas é uma boa prova, cara. Eu gostei bastante dessa prova aí, cara. Beleza? E agora, que eu observei também, professor, foi que, tipo, eu senti que, pô, tanto português quanto física aumentou o nível, e aí o tempo de fazer a prova acabou reduzindo. Senti um aperto que eu não tava sentindo faz tempo já. Mas é isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Ainda tem a redação, né? Tem que estar no cálculo, né? Moçada, eu agradeço mais uma vez a vocês, tá? Eu sei que o Lucas ali, não sei nem se ele já viu a prova de física, eu sei que às vezes você gosta também. Se quiser, depois eu te mando, tá bom? Aí, quem quiser da SpaceX aí também, depois é só falar comigo aí no particular aí, eu mando pra vocês, tá bom? E aí vocês tentam fazer aí também. Eu acho que pra vocês não vai ter tanto mistério, não. Não é porque a gente é mais inteligente que o pessoal do CN, professor. Não, pô, é que o nível das questões são diferentes, tá? O CN, o nível é bem mais básico do que o da SpaceX, né? Mas mesmo assim, eu gosto de trabalhar, às vezes, um pouquinho com uma dificuldade ali, porque e se mudar, né? E se perguntar um pouquinho além do que você está acostumado, como é que você se vira? Esse é o X da questão. Beleza, moçada? Alguém gostaria de falar alguma coisa?
Professor, só agradecer também, acho que o simulado foi muito bom e correção, pô, deu mais de uma folha aqui de anotação sobre coisas que estou me aprofundando. Foi bem produtivo. Show de bola, Davi. Eu espero que você colha esses frutos aí, que você vem se destacando, né? E você mantenha aí esse gás aí, que eu tenho certeza que é um exemplo para os demais da sua sala. Eles olham para você e veem que se estudar dá resultado, tá? Então, parabéns para você aí. Só tirar essa brabeza do coração, né? Tirar essa brabeza do coração aí. O resto vai. Eu acho que esse ano vai, hein? Se Deus quiser. Só ele sabe. Mas se mantiver esse ritmo teu aí, eu acho que vai dar bom, cara. Se Deus quiser. Beleza? Mais alguém? Mais alguma coisa? Professor, o simulado foi bom, professor. Ô, Leonardo. Agora eu errei bastante, ser bem sincero, professor. Eu errei bastante. Não, cara. Esse é o momento, né? É agora que você tem que errar. E, veja, errar, ele tem que trazer para você a vontade de não fazer isso mais. Pô, por que eu errei? Deixa eu anotar, deixa eu voltar, deixa eu fazer de novo. Isso eu tô falando de português, não. Tô falando de todas as matérias. Pô, física, eu errei, vou fazer de novo. Matemática, eu errei, vou fazer de novo. Prestar mais atenção. É isso, moçada. É essa vontade, né? Essa dedicação aí que vai fazer toda a diferença para vocês. Beleza? Moçada, então, um bom fim de domingo para vocês. Quem for aí ao culto, à igreja. Eu falo igreja como um todo, né? Seja católico, seja evangélico, tá? Se você também não é nem católico nem evangélico, naquilo que você crê, não esqueça de agradecer a Deus, que se a gente está aqui é porque Ele permite que nós estejamos aqui. Ele que nos dá essa capacidade de estarmos aqui, de ensinar, de aprender e ter saúde, né? Então, moçada, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela presença. E vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Obrigado, professor. Obrigado. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Valeu. Tchau, tchau.